Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o concurso da SEC-RN, o concurso da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte de 2024. Então a ideia desse vídeo é a gente falar um pouco sobre as informações gerais do concurso, um panorama geral e em seguida trazer um melhor direcionamento de como você pode organizar os seus estudos pensando nos conhecimentos específicos da educação física. Então vamos lá, de informações gerais, o que é que a gente pode destacar? Primeiramente, serão 16 vagas totais para a educação física, sendo uma vaga para cada diretoria regional. Então, apesar de no total a gente ter de fato 16 vagas, você vai estar concorrendo especificamente para uma vaga de acordo com a diretoria regional que você escolher. Então, por exemplo, se você escolheu a diretoria regional de Natal, você estará competindo ali, concorrendo especificamente para aquela uma vaga específica da diretoria regional de Natal. Se você escolheu a diretoria regional de Mossoró, por exemplo, você estará concorrendo para aquela uma vaga específica dessa diretoria. Então, apesar de serem 16 vagas, no total será uma vaga para cada diretoria regional. Os requisitos, justamente por ser um concurso na área da educação, é apenas a licenciatura em Educação Física e o registro no Conselho. A carga horária semanal será de 30 horas com a remuneração inicial de R$ 4.809. Então é um concurso interessante, começa já com a remuneração inicial boa, justamente pensando na carga horária mais reduzida, né? Então, para essa remuneração inicial acima do piso, inclusive pensando nas 40 horas, se a gente tem uma carga horária reduzida, né, de 30 horas, a remuneração inicial é ainda melhor. E aí, obviamente, a gente vai ter o plano de cargos e carreiras do Estado, onde a gente pode, inclusive, aumentar essa remuneração ao longo do tempo, né? Mais informações importantes, as inscrições vão até o dia 21 de novembro e o concurso será organizado pela banca FGV, então você encontra todas essas informações, o edital completo, consegue realizar sua inscrição nesse site que eu coloquei no slide. E o mais importante ainda, a data da prova objetiva e discursiva que ocorrerá no dia 19 de janeiro de 2025. Então, pensando do fim do período de inscrições até a data da prova, são cerca de 2 meses. Então, é interessante que a gente consiga direcionar ao máximo os estudos justamente para aproveitar esse tempo relativamente curto, principalmente para quem está iniciando uma preparação agora. As fases do concurso serão prova objetiva, prova discursiva e a análise de títulos, né? A prova de títulos. A prova objetiva será de 65 pontos, dividida em 4 áreas. Os conhecimentos gerais, que vão abranger língua portuguesa, didática e direitos humanos, ética e cidadania. Esses conhecimentos gerais serão para todos os cargos, né, para todas essas áreas. Então, é um volume grande de questões, serão 15 questões de língua portuguesa, 20 questões de didática, um volume realmente alto, e 5 questões de direitos humanos, ética e cidadania. Já os conhecimentos específicos, no nosso caso, a educação física, serão 25 questões. Não terá peso diferente, né, para cada área, então todas as áreas, todas essas questões valem exatamente um ponto cada. E aí, para avançar para a próxima fase, a pontuação mínima será de 31 pontos, porém não pode zerar nenhuma das disciplinas. Então, mesmo que você acerte, por exemplo, todas as questões de língua portuguesa, didática e conhecimentos específicos, se não acertou nenhuma de direitos humanos, ética e cidadania, você estará eliminado do concurso. Então é interessante que você consiga aí ter uma organização para dar conta de todas essas disciplinas. Já em relação à prova discursiva, é uma prova que valerá 20 pontos com 2 questões discursivas, especificamente de tópicos relacionados
aos conhecimentos específicos. Então é interessante que você consiga, nessas questões, realmente cumprir o que a questão pede, né? A FGV geralmente traz questões discursivas relativamente curtas e no final da questão ela de fato traz um comando bem claro, bem objetivo. Então foque nesse comando que a banca FGV vai trazer justamente para responder, foque em responder o que o comando da questão pede, né? Então não adianta nada você fazer, escrever muito, trazendo meio que uma enrolação ali na questão, se você não vai de fato trazer o que a questão pede. Então foque primeiro em organizar o seu pensamento para o comando da questão em si e depois tente estruturar melhor o seu texto. A pontuação mínima será de 8 pontos dos 20 e um ponto importante é que serão corrigidas as provas dos 10 primeiros colocados de cada diretoria. Então, como a gente tem apenas uma vaga por diretoria, avançam para a prova discursiva os 10 primeiros colocados lá na prova objetiva. Então, é fundamental, se você quiser conquistar a sua aprovação nesse concurso, será fundamental que você esteja justamente nos 10 primeiros colocados na prova objetiva, para que com isso você tenha a prova discursiva corrigida e continue assim no processo. Então, para quem quiser ser aprovado, tem que estar pelo menos nos 10 primeiros colocados de sua respectiva diretoria. E por último, a avaliação de títulos, que terá no máximo 10 pontos, avaliando os títulos de pós-graduação, mestrado, doutorado e especialização. A pontuação máxima é de 10 pontos, no caso, o título de doutorado já vale os 10 pontos, o título de mestrado vale 5 pontos e a especialização vale 2 pontos. Porém, se você tiver, por exemplo, um mestrado e uma especialização, você conseguirá pontuar os 7 pontos. Se tiver um mestrado e 2 especializações, você pontuará 9 pontos. Então é importante que você tenha a noção que a pontuação máxima é de 10 pontos e cada um dos títulos valem exatamente essa pontuação, de 10, 5 e 2, pensando no doutorado, mestrado e especialização, respectivamente. E aí, por último, a nota final será justamente a soma dessas etapas, né? Da prova objetiva, da prova discursiva e da análise de títulos, né? Da prova de títulos. E aí a gente parte para o foco em si no estudo, na preparação, pensando nos conhecimentos específicos da educação física. E é interessante que a FGV, pensando na educação física, diferente de outras disciplinas que tratam a FGV como um bicho de 7 cabeças, né, que traz questões muito elaboradas, muito difíceis de interpretar e encontrar ali uma resposta. O perfil da FGV atualmente pensando nos conhecimentos específicos da educação física, é uma banca muito objetiva que de fato vai trabalhar os conceitos das principais áreas da educação física. Então é um tipo de banca, é um tipo de questão que você de fato ou sabe ou não sabe resolver aquela questão. Não tem margem para que você vá tentar interpretar, tentar fazer uma interpretação mais subjetiva e que com isso encontre uma resposta. De fato, você tem que dominar os conceitos e com isso resolve tranquilamente a prova, né, a parte de conhecimentos específicos da educação física. Então, apesar de serem questões mais objetivas, é uma banca que vai demandar que você tenha o domínio desses temas. Se você tiver o domínio, se você vem já numa preparação específica para concursos, você vai conseguir resolver a prova específica da educação física tranquilamente. E aí, apesar de ser um conteúdo programático relativamente longo, a gente tem esse conteúdo programático muito constante nas provas da FGV. Então, se a gente olha provas e concursos passados da banca FGV, a gente vai ver ou o conteúdo programático exatamente igual ao da SEC-RN ou com tópicos muito semelhantes. Então, de fato, as provas tendem a ser muito semelhantes justamente porque o seu conteúdo programático é de fato muito semelhante. E aí, a partir desses conteúdos programáticos da FGV, a gente consegue, eu estruturo, né, esse conteúdo programático em 6 eixos que, a partir deles,
a gente consegue direcionar melhor os estudos e focar de fato no que ela vem cobrando. Então, ao invés da gente focar em cada um dos tópicos e acabar perdendo muito tempo para o que de fato vai ser cobrado, né? O que de fato é mais provável de ser cobrado na FGV, é mais interessante a gente distribuir esses conhecimentos nesses eixos, que a partir disso a gente tem um melhor direcionamento e consegue otimizar melhor o tempo, focando no que realmente é mais provável de ser cobrado. Então, didaticamente, eu divido, né, o conteúdo programático da FGV, especificamente do concurso da SEC-RN, em 6 eixos, que são eles: o eixo sócio-histórico, que vai trabalhar tópicos relacionados à história da educação física, à política educacional e educação física, tendências pedagógicas, educação física e sociedade de forma geral. Então, esses tópicos que abrangem a história da educação física, a presença da educação física na sociedade, vão estar presentes nesse eixo sócio-histórico. Outro eixo mais relacionado à educação física escolar, que é provavelmente o mais trabalhado nas provas da FGV da licenciatura, é o eixo didático-pedagógico, que aí, nesse caso, nós vamos ter a prática da educação física em si. Então, tópicos relacionados às abordagens pedagógicas muito cobradas, né, muito presentes nos concursos da FGV, a BNCC, que provavelmente é o tema mais cobrado de 2020 para cá nas provas da FGV. Então, nós temos sobre a BNCC tanto questões sobre os elementos fundamentais das práticas corporais, unidades temáticas, dimensões do conhecimento. Então, de fato, é uma banca que vai explorar muito a BNCC. Além disso, encontramos também questões sobre avaliação, tipologia dos conteúdos, né, as categorias dos conteúdos. Temos algumas questões que abordam, que relembram os PCNs, trabalhamos também a inclusão e assim por diante. Então, o eixo didático-pedagógico vai trabalhar mais essa prática da educação física em si, quando a gente fala do contexto escolar. Terceiro eixo, eixo dos esportes, e aqui a gente trabalha tanto as modalidades esportivas em si, e aí a gente tem questões sobre regras e fundamentos gerais, né, mais amplos, sobre vôlei, basquete, handebol, futebol, atletismo, ginásticas de competição. De fato, ele é uma banca que vai abordar essas modalidades esportivas, porém em um contexto mais amplo. A gente de fato não precisa se ater às especificidades de cada regra, mas se a gente tiver um domínio geral dessas modalidades, dos seus fundamentos, das suas características e de suas regras principais, dá para resolver tranquilamente. Além disso, temos também história e dimensões sociais do esporte. E outro tópico que a FGV vem cobrando em suas provas é a organização dos eventos esportivos, mais especificamente sobre sistemas de disputa, né? Então, em provas recentes aplicadas ainda esse ano, principalmente no segundo semestre desse ano, né? Concurso, por exemplo, de Macaé, de São Lourenço da Mata, a gente tem questões sobre sistemas de disputa bem específicas, trabalhando eliminatória simples, trabalhando rodízio simples e duplo, pensando naqueles cálculos de organização de eventos esportivos. Então é interessante dar uma revisada também nessa temática. Quarto eixo, eixo do desenvolvimento, e aí a gente trabalha tanto desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, as fases do desenvolvimento motor, a classificação das habilidades motoras. Quinto eixo, o eixo dos conhecimentos biológicos, e aqui é importante destacar que, apesar de ser um concurso na área da licenciatura, a banca FGV vem cobrando bastante tópicos que teoricamente são mais relacionados ao bacharelado, né? Então, tópicos da fisiologia do exercício, tópicos da anatomia, classificação de músculos, vias sinergéticas, hormônios. Então, é interessante que a gente tenha também o domínio desses principais tópicos, né, principalmente da anatomia e da fisiologia, porque podem sim aparecer na prova. E por último, o eixo da atividade física e saúde, que apesar de ter algumas relações com o eixo dos conhecimentos biológicos, nesse caso
a gente vai focar mais nessa linha da atividade física e saúde de forma mais ampla, entrando, por exemplo, guia de atividade física para a população brasileira, conceitos de atividade física, de exercício físico, aptidão física relacionada à saúde. Então, esses conhecimentos mais amplos que não focam especificamente no aspecto biomédico, né, biofísico ali da atividade física, mas sim um aspecto mais social, de recomendação e da relação da atividade física e a saúde. Então, para um melhor direcionamento, eu focaria nesses eixos que a partir disso a gente consegue ter o melhor enfoque no que pode ser de fato mais cobrado pela FGV. E para que você que ainda não tem exatamente um norte de por onde estudar ou o que estudar, a gente pode ajudar bastante com os nossos materiais. Então a gente tem diversos tipos de materiais que podem ajudar em sua preparação. Primeiro deles, os e-books de questões comentadas, que são materiais focados no exercício em si, são livros digitais em PDF, cada um com 100 questões e seus respectivos comentários. Então, além de você exercitar a partir dessas questões, você vai ter acesso aos comentários sem texto, justamente para aproveitar e revisar esses temas principais. Além disso, temos o minicurso da FGV em questões, que é um minicurso específico da banca, resolvendo questões da banca, né, questões recentes, justamente para exercitar de forma mais específica para a FGV e também aproveitar para revisar os conteúdos principais cobrados em seus concursos. No caso, o minicurso FGV é específico em vídeo, né? Então são videoaulas trabalhando essa resolução de questões da banca. E por último, o nosso material mais completo, que é o curso da preparação à aprovação, é de fato o nosso material mais completo, com videoaulas de teoria, simulados, banco de provas, suporte individual, módulo de organização e planejamento de estudos. De fato, ele traz todas as ferramentas para que você realize uma preparação completa e, inclusive, a partir dele, nós temos diversos alunos aprovados em concursos passados da FGV, né? Seja no concurso do Estado de Minas, na Secretaria de São Paulo, Amapá, Tocantins e assim por diante. Então, de fato, é um material que os nossos alunos que já fizeram concursos da FGV aproveitaram bastante. Então, você encontra mais informações sobre todos esses materiais e consegue adquiri-los no link da descrição desse vídeo. Então é isso, espero que tenha gostado desse vídeo, desse panorama geral do concurso da SEC-RN. Qualquer dúvida, eu fico à disposição aqui no YouTube ou também lá pelo nosso Instagram, @concurso CDFísica. Então é isso, espero que tenha ajudado, muito obrigado e até a próxima.